92? Onde é que está o erro? Do meu ponto de vista, toda essa história de que a UNITA começou a guerra, queria fazer golpe, é tudo mentira. Tudo mentira. Portanto, o que houve é a UNITA reclamava que houve fraude. Houve fraude. Portanto, é simplesmente isso que houve. Agora, também, do ponto de vista da honestidade intelectual, há que reconhecer que naquela fase de 92, a UNITA tinha tropas em Luanda. Tinha tropas em Luanda. E em alguns sítios, as tropas também faziam barricadas, faziam controles. Portanto, por exemplo, no Miramar, nas proximidades da casa do velho Jonas, as estradas muitas vezes faziam-se barricadas. Era para proteção das áreas, determinadas áreas, não é verdade? E isso fez o governo pensar que há obstrução da autoridade. Mas que, de facto, quem desencadeou o conflito de 1992 é o governo, é o MPLA. Distribuíram primeiro armas na população, nos bairros, e nós fomos sendo informados que estão a distribuir armas. Cuidado! Nós dissemos, não é possível. Mesmo se distribuírem, entre nós angolanos, somos irmãos. Não é verdade? Não vai acontecer nada. Além de que achamos, tem aqui o NAVEM, tem a comunidade internacional, o que é que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Mas, em verdade, foi o governo que começou no intuito de tirar e afastar todas as tropas da UNITA de dentro da cidade de Luanda. E, em consequência disso, houve a matança que depois foi subsequente a todo o fenômeno. Com essa vida política dentro da UNITA, quer partilhar com esta audiência por que abandonou a UNITA? Foram as circunstâncias da minha relação com a atual direção, a então direção da UNITA. Como sabem, numa reunião que houve no Ambu, algumas personalidades da UNITA, entre elas eu, o general Gato, o falecido Minas Tadeu e várias outras entidades, fomos suspensos. Apenas porque defendíamos que o contexto que a UNITA vivia implicava a necessidade de fazer um congresso extraordinário, ou congresso antecipado. Só isso. Mas fomos suspensos. Depois disso, eu passei um período de mais ou menos afastamento. Estava afastado. E então tinha 3 opções. Ou aceitava continuar naquela condição de afastado, irrelevante, e ficar assim. Era uma opção. Ou desistia, como nunca fui político, desistia, e determinava um outro rumo da vida. Ou, como sou servidor, encontrava uma outra fórmula de continuar a servir o país. Só foi isso. Tinha ou não, na altura, criado um grupo de reflexão é por isso que a direção da UNITA, na altura? O conceito de reflexão é proibido pensar? Se é reflexão, é proibido pensar? Mas tinha este grupo? Não, eu não tinha esse grupo. Havia gente que estava a refletir, e até é bom que nas organizações haja mesmo pessoas que refletem e que pensam. Não podemos ser carneiros, andar só. Não é verdade? Pensar, refletir. E fomos refletindo. E na altura achamos que não seria bom haver congresso antecipado. É só isso. Olha, o Antônio Rodrigues, temos muitas perguntas, mas muitas delas são do contexto atual. Então estamos a falar, porque primeiro queremos saber um pouco da história e depois vir para questões atuais, que não sei se teremos muito tempo. Mas Antônio Rodrigues também quer saber porque é que abandonou a Casa Sé. Eu não abandonei a Casa Sé, toda a gente sabe. Portanto, eu não abandonei a Casa Sé. Foi por minha iniciativa que criamos a Casa Sé, com os meus recursos, com os quadros que eu trouxe, e só não tínhamos a dimensão legal. Eu, como já sabia que havia tanto medo no partido maioritário sobre a minha participação na vida política nacional, que se eu tentasse fazer partido naquela altura não passaria, na verdade, e faltavam 4 meses, achei melhor congregar algumas forças políticas que já existiam. E é assim que fizemos a Casa Sé. O que veio acontecer depois foi uma tentativa do regime de me afastar da vida política nacional. E encontraram por via do Tribunal Constitucional e acertos com alguns líderes desses partidos,
Portanto, é o Tribunal Constitucional que determinou que eu já não podia ser o líder da Casa CE e fui corrido. Fomos, aliás. Portanto, eu não saí. Fomos corridos. E o resultado é o que vimos em 2022. Para baixarmos os ânimos, temos o Adolfo Pedro que quer saber qual é a visão do Dr. Abel em relação à educação em Angola. A educação é um problema fundamental. A primeira questão passa por definirmos qual é a maior riqueza de Angola. Qual é a maior riqueza de Angola? Qual é a maior riqueza de Angola? Uns vão dizer que é o petróleo, outros vão dizer que é os diamantes. No meu conceito, são as pessoas. A pessoa humana angolana é a maior riqueza do nosso país. Porque o resto esgota-se. O petróleo esgota, os diamantes esgotam, tudo esgota, mas as pessoas não esgotam. E se formos a fazer a correlação que existe hoje no mundo, por exemplo, a República do Ghana, em 1961, era mais rica e mais avançada do que a República da Coreia do Sul. Em 1961. A República do Ghana tem ouro, tem muitas riquezas naturais. A Coreia do Sul não tem. O que é que a Coreia do Sul tem? Pessoas. E hoje quem é mais rico? É o Ghana ou a Coreia do Sul? O que é que a Coreia do Sul fez? Desenvolver as pessoas. Desenvolver as pessoas o quê? Brains. É só isso. O que significa, se nós queremos desenvolver o nosso país, são as pessoas. As pessoas. E eu tenho a minha visão sobre a questão da educação. Primeiro elemento, é preciso garantir educação universal. O que é que quer dizer educação universal? O Estado tem que ter capacidade de que não há nenhuma criança que fica mais fora do sistema de ensino. Nenhuma. Obviamente, isso não se faz de um dia para o outro. Mas a questão de um Estado tem que ser programação que determina que no prazo de 5 anos não há mais nenhuma criança fora do sistema de ensino. E temos que chegar a um ponto em que se há uma criança que não vai à escola, os pais vão presos. Toda criança tem que ter acesso à escola. Primeiro elemento. Segundo elemento, revolucionar o sistema de ensino de base. De base. De base significa o quê? O primário. Porque todo o resto vem do primário. Se no primário não estiver bem, para frente já não vai dar. E eu até iria mais para além disso. E eu já propus isso ao governo várias vezes. Nós devíamos evoluir para um sistema primário de ciclo único. O que é que quer dizer isso? Todas as crianças entram às 7 ou 8 da manhã e só saem às 16, 16h30. Todas. Não há crianças que entram de manhã e saem ao meio-dia, outras entram à tarde, saem no segundo. Não. Todas entram às 8 horas e saem às 16 horas ou 17 horas. Para fazer o quê? Primeiro, entram de manhã, tomam um pequeno almoço. Depois começam as aulas. Durante o período da manhã, metade das crianças fazem aulas curriculares, outra metade faz extracurricular. De manhã. 10 horas, todas param. Fruta para todas as crianças. 13 horas, param. Almoço. Todas as crianças na escola. 30 minutos de intervalo e repouso. Retomam mudando. Os que fizeram atividades curriculares de manhã, à tarde fazem extracurriculares. Os que fizeram extracurriculares de manhã, à tarde fazem curriculares. Iniciam as aulas. 14h30, intervalo. Lanche. 17 horas, as crianças vão para casa. O que é que se ganha com isso? Primeiro, acaba-se com o problema da subnutrição. Porque as crianças alimentam-se na escola.
Porque muitas dessas crianças vão para a escola, nem comeram, chega lá, está a dormir, chega lá, não aguenta. Não tem aproveitamento adequado porque não está bem alimentada. Primeiro elemento. Segundo, no espaço urbano, tiramos as crianças da rua. Você vai aí no Caciquel do Buraco, vai no Cazenga, vai aqui na estalagem, estão as ruas cheias de crianças. E no período das chuvas, estão lá com os mosquitos, com aquela sujidade, as doenças. Você tira as crianças, melhora a saúde pública, tira as crianças da rua. Não é verdade? Porque quando voltam às 17 horas para casa, estão bem nutridas, é só ficar em casa e depois dormir. Doutora Bel. Dormir. Espera aí. Portanto, revolucionar o ensino de base. Segundo, quando avançarmos para o ensino médio, há que fazer claramente distinção. Para um país em vias de reconstrução, é preciso avançar e dar prioridade às áreas técnico-científicas. Portanto, nós temos um país onde as pessoas têm medo de matemática, têm medo de biologia, têm medo de química, têm medo das áreas científicas. Tudo só quer ir para a geografia, não sei. Os rios já conhecemos, os nossos rios, quem é que não conhece mais? As nossas províncias já conhecemos, mas querem mais ir para a geografia. Portanto, há que reorientar, dando prioridade, sem desprezo das áreas humanas, mas dar prioridade às áreas técnico-científicas. Não é verdade? Portanto, tanto nesse nível como no nível superior. E encontrarmos uma fórmula de reestruturação do sistema e encontrar modalidades para que as pessoas, quando estão nas universidades, estão a ser já recrutadas pelas empresas para encontrar emprego. Não é verdade? As empresas vão nas universidades procurar. Essa coisa que as nossas empresas vão mandar recrutar em Portugal. Não faz sentido. É recrutar nas nossas empresas para o aluno que sai ter emprego. O que significa? O sistema de educação ele todo tem que ser revolucionado. Doutor, a revolução não come capim. Ouviu essa frase em que momento? Não tenho bem memória sobre isso, mas pode argumentar se quiser. Quem foi Samuel Chihuahua na sua vida? Samuel Chivuco, perdão. Samuel Chivuco foi o meu irmão mais velho. Qual é a influência que ele teve na sua vida política? E como é que ele acabou sendo morto? Bom, meu irmão foi um grande senhor. Portanto, foi um grande senhor, primeiro do ponto de vista intelectual e de influência, e porque ele era o diretor do jornal do Liceu Norton de Matos no AMO no tempo colonial, e depois porque era uma pessoa de referência porque era músico do Cadência 7, pianista, portanto foi músico bem reputado e conhecido, e era uma pessoa de muita influência, e depois pronto, era muito bonito. A aproximação que o Sr. Abel Chivuco teve com o Jonas Savimbi era em compensação do passamento físico do seu irmão? Não. Se fosse compensação, teria havido tantas compensações, não sei como é que iria acontecer. E por outro lado, se fosse compensação, não seria visível o trabalho que vou fazendo na minha vida. Quem é político do MPLA que hoje é amigo do Sr. Abel Chivuco? Eu tenho, felizmente, relação humana com muita gente. Eu posso fazer aqui a confidência. Eu tenho regularmente encontros com meu amigo, Presidente da República, João Lourenço. E quando estivemos juntos em fevereiro, estávamos a conversar e eu levantei um tema e o presidente disse: Abel, você é das pessoas melhor entrosadas aqui na nossa sociedade, todos os que vieram das marcas. Toda a gente gosta de ti, todos falam contigo, você liga para toda a gente. Portanto, obviamente eu falo com toda a gente, eu sou aberto, até porque o meu entendimento é de que, como não sou político, não levo muitas coisas do lado político. É preciso criar relação humana entre as pessoas, quebrar as barreiras, não é verdade?
Obviamente há alguns mais próximos de mim do que outros, não é verdade? E acho que não quero criar ciúmes uns e os outros, não vou citar aqui os mais próximos e os menos próximos. Há uma curiosidade de muita gente em torno de um vídeo que rolou. O senhor se lembra? E quer explicar? De que se trata? Uma suposta conversa, e eu digo suposta porque não está verificada, entre o senhor e Bento Kangaba. Conheço, mas não tenho intimidade com ele. Portanto, não tenho intimidade, mas conheço. Como conheço quase toda a gente deste país. Aquela conversa não é verdadeira. Não é real. Como é que olha para a governação de João Lourenço, seu amigo, no caso? O meu papel não é avaliar a governação de outrem. Esse é o papel do cidadão. O cidadão é que deve avaliar, Enquanto não é verdade? cidadão. Não sou eu que vou avaliar. Eu avalio o contexto que o país vive. Se é positivo cidadão, ou negativo. Eu avalio o contexto. Se você me perguntar como é que está o país, eu lhe respondo. Agora, avaliar o João Lourenço, vocês é que vão avaliar avaliaram em 2022, portanto, não vai haver mais 2027. Foi a última avaliação que fizeram. Não, eu queria a sua avaliação enquanto cidadão. Não, eu não faço avaliação de pessoas. Eu faço avaliação de contextos. Muito obrigado. Bom, vamos talvez ter um pequeno intervalo e depois voltarmos. Não sei se a organização bem. concorda para daqui a pouco voltarmos. Um amigo de Nandó, Fernando Nandó, Piedade Nandó, eu conheço melhor. Bom, toda a gente sabe que somos irmãos. Muito próximos e há dias até foi um momento de tristeza porque faleceu um senhor chamado Adolfo Piedade. Quem foi esse senhor Adolfo Piedade? Foi parente direto do senhor Fernando da Piedade Dias dos Santos, Nandó. E quando eu fiquei doente no hospital militar, depois de levar os tiros, no primeiro dia que os membros do governo vieram ter comigo, eu pedi a todos os membros do governo e aos diplomatas todos que saíssem do meu quarto e que deixassem só a senhora Margaret Anstey. E saíram todos, ficou a Margaret Anstey, os embaixadores todos saíram, e eu perguntei à senhora Anstey: "Oh, minha senhora, qual é o meu estatuto?" E ela disse: "Bom, o teu estatuto? O teu estatuto o governo é que sabe." Eu disse: "Mas a senhora é representante do secretário-geral das Nações Unidas. Está aqui para cuidar dos processos de paz. Eu estava aqui como negociador, agora estou aqui ferido. Qual é o meu estatuto? Sou preso, sou o quê?" Ela disse que o governo é que sabe. Eu disse: "Então, minha senhora, sai fora. Manda vir os membros do governo." Vieram os membros do governo, conversamos, etc. E depois todos saíram e ficou, na altura, o ministro Nandó. Na altura, ministro do Interior, suponho. E eu lhe perguntei: "Oh, senhor ministro, qual é o meu estatuto?" Ele disse: "O teu estatuto é doente." Eu disse: "Bom, tudo bem, mas do ponto de vista é que ele disse: "És doente." Eu disse: "Está bem." Na altura já tínhamos sido amigos por causa da relação na Comissão Conjunta Político-Militar, a CCPM. E depois vou explicar como é que ficamos amigos. E eu lhe disse: "Meu amigo, eu estou aqui no hospital já há 3 dias sem alimentação. Eu gostaria que se há alguém aí, uma senhora qualquer da UNITA que não morreu, que venha aqui para me ajudar a ver como é que eu vou fazer as refeições, etc, etc." E ela disse que não há problemas, eu vou mandar organizar a comida da minha casa. Eu disse: "Não, para aí. Eu preciso de saber, dás-me a tua comida como amigo ou esperas alguma compensação de eu depois ter que virar para o MPLA?" Eu disse: "Mas você é doente, ainda estás a refilar." Eu disse: Não vale a pena permitir expectativas desnecessárias. Se me das a comida como amigo, eu aceito. Mas se esperas que porque me deste comida depois eu tenho que mudar para o MPLA, então não quero a tua comida." Ele disse: "Não, dou-te a comida como amigo." E
A partir dali, todos os dias, durante 2 meses, o senhor Adolfo Piedade trazia da casa pessoal do Nandó refeições feitas, coordenadas pela esposa dela, Mana Magu. Trazia o pequeno almoço às 8 horas, trazia o almoço às 13 horas, trazia o jantar. Ela era funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas foi retirado dali só para fazer esse trabalho durante 2 meses. E o meu agradecimento é muito profundo, até porque a Mana Magu, nos sábados, até me mandava aquelas coisas africanas, as folhas e tal, no hospital. Portanto, esse é um dos indicadores da minha relação que até hoje perdura com o ex-ministro do Interior, ex-presidente da Assembleia Nacional, que somos irmãos, somos amigos e temos diálogo profundo. E como é que conheceu o Nandó? Foi a Comissão Conjunta Político-Militar. Nós viemos, como já disse, no dia 16 de junho de 1991. Fomos a primeira delegação que chegou aqui. É verdade que naquele tempo havia tanto preconceito que até água mandávamos vir da África do Sul, com medo de beber água daqui. A comida, tudo vinha de lá. E fomos vivendo assim e tivemos as nossas reuniões da Comissão Conjunta. O episódio interessante é que a partir dali, mais ou menos, criou a base para a nossa relação, foi de que na primeira conferência de imprensa da primeira reunião da Comissão Conjunta, a delegação do governo indicou que o porta-voz do lado da delegação do governo seria o mais velho falecido Venâncio de Moura. E o chefe da nossa delegação, Manuel Elias Salupeto Pena, indicou que o porta-voz da delegação da UNITA seria Abel Chivucuvuco. E fomos para a conferência de imprensa. Na primeira conferência de imprensa, o mais velho estava a titubear e eu fui traga. Na segunda reunião, o mais velho Venâncio de Moura foi demitido. O governo anunciou, pedimos desculpas, nós vamos mudar de porta-voz, etc. E nesta reunião, o porta-voz vai ser o André Passi, também falecido. O Salupeta Pérez disse, não, nós mantemos com coerência o nosso porta-voz, Abel Chivucuvuco. Chegamos à conferência de imprensa, desastre, foi demitido. Na terceira reunião, delegação do governo, lamentamos outra vez, mas a nossa delegação, o porta-voz é o Fernando da Piedade Dias dos Santos. E o Salupeta apenas disse, nós mantemos a coerência, o nosso porta-voz, Abel Chivucuvuco. E o ministro, na altura ainda vice-ministro, teve uma estatura extraordinária. Antes de irmos da conferência de imprensa, ele chamou-me, Abel, vem cá. Fomos, sentamos, e ele disse, pá, não nos conhecemos, mas somos angolanos, somos irmãos. Então, vamos trabalhar juntos, não me humilha. Então, eu disse, não, mano, eu não estou aqui para humilhar ninguém, eu só estou a fazer... Eu disse, não, a partir de agora, combinamos os dois o que vamos falar, o que é que eu falo, o que é que tu falas, combinamos os dois. E fomos, correu tudo bem. E ficamos porta-vozes até o fim da CCPM e ficamos amigos. Abel Chivucuvuco, de que forma é que queria formalizar Angola? Ficou famoso também por causa destas palavras, mas como é que olhava para estas palavras na altura? Há um fenômeno que nós teremos que encontrar uma fórmula na nossa vida política. Uma dessas vezes eu fui fazer uma conferência em Benguela, na Universidade Piaget, e pediram-me para eu próprio determinar qual deveria ser o tema. E na altura o tema que eu escolhi foi construir o futuro com base na verdade. Construir o futuro com base na verdade. Porque o nosso passado foi construído com muita mentira, com muita manipulação e muita desinformação. Infelizmente, até hoje, ainda perduramos nesta senda de manipular os factos. O que é que aconteceu quando eu proferi estas palavras? Foi numa reunião na antiga Assembleia Nacional, dos vários órgãos, e o que eu disse, está gravado textualmente, foi
tenhamos cuidado. Vamos gerir bem as coisas para não somalizarmos o país, a não ser que tenhamos interesse em somalizar o país. Na altura, poucos angolanos sabiam o que é a Somália. E eu falei somalizar por quê? Eu tinha recebido, umas semanas antes, uma delegação de congressistas norte-americanos. Na altura, eu era o secretário da UNITA para as Relações Exteriores e, obviamente, a delegação de congressistas passou por Luanda, eu recebi. E acabavam de vir de Mogadishu, na Somália. E me explicaram que, nós estivemos lá, tivemos que ir ao Palácio Presidencial para reunir com um presidente. Acabaram a reunião, este presidente organizou escolta até um determinado ponto e a escolta parou. Ali veio a escolta de outro presidente, levou-os para outra reunião. Não é verdade? Para outra reunião e foram ali, reuniram e foram. Isso que eu considerei o conceito de somalização. Mas que depois acabou de acontecer. As delegações vinham para aqui, reuniam aqui em Luanda, com o presidente Zé Eduardo. Depois tinham que ir ou para o Uambo ou para Bailundo, para reunir com o Dr. Sávio. Eu isso que avisei. O que eu fiz foi premonição para tentar avisar, antecipar. Cuidado, é aviso. Quem avisa? A única entidade que durante 2 anos mantém uma comissão instaladora de um partido que não foi autorizado, não foi legalizado, é a PLC Vucu-Vucu, que mantém o Plajá. Qual é a intenção que tem para manter esse desafio neste período todo? Não vai cansar os seus militantes, seus amigos, seus compatriotas? Se fôssemos políticos com objetivos pequenos, obviamente as pessoas iam ficar cansadas e desistir. Mas como nós somos servidores e a causa é nobre, e temos sensibilidade, porque a vida servindo os cidadãos é preciso ter sensibilidade. Viver com os cidadãos. Você vai só aí no cascão do buraco. Se você não sente no coração, então você não pode servir. Vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. Portanto, o nosso conceito de servir não tem nada a ver com se a estrutura está legal, se não está legal. Isso não interessa. Servimos na mesma. E como a intenção era tirar o Abel Vucu-Vucu com os amigos dele e os seguidores dele fora da vida política nacional, isso não funciona. Até porque a Constituição determina que todo o cidadão é livre de participar na vida política nacional. E é isso que nós estamos a procurar fazer, participar, para servirmos o cidadão. Não é verdade? Portanto, não é outra coisa. Fizemos um processo exemplar. Isso, tenho dúvida se em Angola alguém fez um processo igual como o nosso para a legalização. Tenho dúvida. Tenho dúvida. Mas aquilo estava determinado que não passa mesmo. Só que pensaram que, como disseram que não passa, nós iríamos também desistir. Mas eu fui avisando. Fecham a porta, passam na janela. Fecham a janela, põem grade na janela, eu tiro a chapa e passo em cima. Isso não é problema. Não é problema. E em 2022, como a porta estava fechada, a janela tinha gradeamento, passamos no teto. E estamos aqui a servir. Neste momento, estamos outra vez a engajar o processo e estamos a um nível razoável de troca de documentação com o Tribunal Constitucional e vamos continuar. O que nós queremos é servir o país, não é outra coisa. Acredita que em algum momento o Plajá há de ser legalizado? Para já ou outra coisa qualquer vai acontecer, de qualquer das formas vamos estar no terreno. É amigo de Carlos Feijão? Sim, eu já expliquei que, em certa medida, procuro ter uma relação humana com pessoas do regime que não são angolanos como eu, são irmãos, não é verdade? Procuro ter relação humana com muitas pessoas. Varia a qualidade da relação humana, não é verdade? E
com o professor Carlos Feijó foram dois fatores que nos puseram juntos. Primeiro, foi que trabalhamos juntos na primeira revisão constitucional de 1992, que foi a revisão para tirarmos o país da Constituição de Partido Único Marxista-Leninista para a abertura democrática. Portanto, trabalhamos na mesma comissão e foi na altura que criamos essa interação com o Dr. Carlos Feijó. E tornamos-nos amigos. Tivemos um outro período que cimentou, ajudou a cimentar a relação, é que na vida, quando você está em cima, todos são teus amigos. Quando você está embaixo, todos te fogem. E aconteceu que quando o Dr. Carlos Feijó foi demitido de ministro da Casa Civil ou qualquer coisa assim, todos os amigos dele desapareceram. E eu tenho essa experiência na vida, quando você cai, todos fogem. Só teve dois amigos que ficaram próximos dele, eu e o Dr. Vitorino Ossi. Éramos os únicos, tínhamos coragem de passar em casa dele, ver como é que está, vamos dar uma volta, papapá. Isso ajudou a cimentar a nossa relação. Terceiro elemento, durante o processo das conversas entre o Dr. Savimbi e o Presidente da República, em Franceville, Lusaka, Franceville e Libreville. Quando fomos a Franceville, o que acontecia, nós chegávamos lá e o Dr. Savimbi e o Presidente da República, Zé Eduardo, ficavam numa sala, só os dois, e fechavam as portas, fechavam tudo. Ficavam com uma campainha e que, se precisassem de alguma coisa, tocavam e entrava o Dr. Carlos Feijó e eu, para sabermos o que é que os chefes queriam, se já tinham terminado, se não, etc, etc. Houve uma ocasião, chamaram-nos e quando fomos lá disseram, não, nós queremos os chefes de Estados-Maiores venham, Ben e o João de Matos que entrem, queremos tratar questões militares. Nós saíamos, chamávamos e eles entravam. E, no fim, depois, avisavam que já terminou, as delegações entravam para ouvirmos o relato do que teriam decidido. Entretanto, a um determinado momento, o ex-presidente da República e o Dr. Savimbi concordaram que deveriam ter alguém separadamente das delegações que deveria servir de elo de ligação direta entre eles os dois. Ok, tudo bem, combinado. Foi assim que o Dr. Savimbi faz carta e indica que o meu homem para a ligação contigo, Zé Eduardo, é o Abel Chivucuvuco. E o Zé Eduardo responde ao Dr. Savimbi, tudo bem, o meu homem é o Carlos Feijó. Então, a partir dali, tivemos mesmo que ter uma relação de trabalho conjunto, e até hoje vemos-nos regularmente, uma vez por mês, ou qualquer coisa assim, para avaliar coisas do país, como é que vão, discutir, conversa. É verdade que Feijó chegou a garantir a legalização do Prajá com o abandono da FPU? Não. Nós conversamos de tudo. Mas sabem que eu tenho convicções próprias, não há ninguém que vai me dizer o que é que tem que fazer. Eu só respondo perante o povo e aqueles que estão comigo. Qual é a sua relação com Isaías Samakuva? Pouca gente sabe, mas nós temos uma relação fundamentalmente familiar. A esposa do mais velho Samakuva é minha prima. E nós crescemos juntos. Nos anos 68, 69, por ali, o meu pai e o pai das manas, portanto, as manas são quem? É a mana Janete Kulembe, que é a mãe do Liberty Chiaka, e a mana Inês, que é a esposa do mais velho Samakuva, e o meu pai decidiram que, em vez de cada um pagar arrendamento de uma casa no Ambo, porque elas estavam no Bailundo e nós no Catiungo, os pais iriam associar e arrendarem uma casa conjunta para nós vivermos juntos. E nessa altura fomos para o Ambo. A mana Janete era a chefe da nossa casa, porque era a mais velha. Estávamos com a prima Inês e a minha falecida irmã Helena e eu.
Eu, na altura, aí com uns 10, 11 anos, eu era o miudinho da casa. Era eu que era corrido para, vai buscar lenha, vai buscar água, vai buscar aquilo. Portanto, crescemos juntos. Crescemos juntos e é por isso que a relação minha com o mais velho Samacuva é, em primeiro lugar, familiar. Portanto, é meu cunhado. Agora, fomos nos cruzando nas vidas políticas. Primeiro fora, porque estivemos juntos em Londres, e depois aqui. E algumas vezes noutras missões mais importantes. Portanto, é fundamentalmente familiar. Ndombe Vassongelli, não sei se me expressei bem em relação ao nome, pergunta: a relação de amizade com vários elementos do governo não influenciou para engolir sapo em 2022? Não necessariamente. 2022 nós concorremos no âmbito da Frente Patriótica Unida. Obviamente, eu tenho as minhas relações humanas. Obviamente, o presidente da UNITA, o Alberto Costa Júnior, também tem as relações humanas, também tem amigos dele. Obviamente, o coordenador-geral adjunto, Filomeno Vieira Lopes, também tem relações humanas e amizades e familiares. Portanto, não é isso que determinou as nossas opções. O que determinou as nossas opções foram fundamentalmente questões do interesse nacional. E eu aqui posso vos dizer, nós sofremos a pressão da opinião pública. Venham à rua, venham à rua, venham à rua. E não foi fácil. Tivemos que fazer auscultação. Ouvir as embaixadas, ouvir entidades angolanas, da sociedade civil, mandar delegações às províncias para auscultar nas províncias. Tivemos que ouvir. Porque não era fácil tomar a decisão. Não era fácil. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma que o MPLA perdeu. Isso não vale a pena discutir isso. Perdeu. Mas o interesse nacional, face àquilo que foi a manipulação que ocorreu, nos ditava fazermos o quê? Num contexto em que o próprio governo estava a fazer demonstração periódica de força. De força, mostrar que cuidado. A polícia andava por ali, armada, tropa, cuidado, cuidado. Nós tínhamos que pensar nos cidadãos. Muito mais do que toda a gente sabe. Vão aceitar os resultados. Muito mais porque nós temos um histórico mundial, um histórico nacional de muita violência na vida política nacional. Temos essa história. E, portanto, de um lado, nós tivemos muita pressão também diplomática, em que a maioria dos países com os quais estávamos a discutir nos aconselhavam que, tudo bem, desta vez é por Angola, já percebemos, aceitem só, e 2027 vocês ganham aí, temos certeza. Até sempre que o presidente Marcelo Rebelo, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa dizia que em 2017 o MPLA caiu 10%. Passou para 61%. Em 2022 caiu 10%. Passou para 51%. Então, em 2027 vai cair 10%, passa para 41%. Então, aguentem só. Mas o raciocínio fundamental foi poupar vidas. Poupar. É normal discordar e é bom. Eu gostava que a plateia não poupar vidas. A questão principal foi poupar vidas. E com que equação? Imaginem que nós tivéssemos apelado, vamos à rua. Apelamos à população, vamos à rua. Vamos à rua, morrem pessoas, o governo continua e há retrocesso do processo democrático. Ganhamos o quê? Sim, doutora Abel. Ainda se me dissessem que vamos à rua, morrem pessoas e o governo cai. Talvez. Sim, fazia sentido. O governo não cai. Mas outro fenômeno. Nós em Angola temos essa tendência de que as pessoas dizem que queremos manifestar. Então não vai para a rua por quê? Diz que não, estou à espera que o dirigente tenha que falar. Então queres ou queres que te chamem? E eu dou um exemplo. Eu estive no Parlamento Pan-Africano desde 2004 a 2008. E dos meus colegas que estivemos juntos no Parlamento Africano, 5 foram chefes de Estado.
Um último deles é o Bazoum. É o Bazoum. Que ontem o Bazoum foi meu colega no Parlamento Pan-Africano durante 4 anos. E ficou chefe de Estado do Niger. É só para saber. Ficou chefe de Estado do Niger. Deixa-me explicar o jovem que disse aí. Ficou chefe de Estado do Niger. Ontem fizeram-lhe golpe de Estado. Ele não falou nada, mas a população veio à rua. Ninguém chamou, o partido não convocou, ele não convocou, o povo veio espontaneamente à rua para tentar proteger o presidente. Dou-vos outro exemplo. Na África do Sul, o presidente Zuma, o ex-presidente, teve problemas de questões jurídicas, de corrupção, estava nos tribunais. Foi convocado para o tribunal, ele mandou passear. E o tribunal considerou que é falta de consideração ao tribunal. Meteram-lhe na cadeia. Ele não abriu a boca. No dia seguinte, a população em várias cidades da África do Sul estava na rua. Nós é que temos as pessoas que é preciso lhes suplicar. Venha ao sol, faz favor. Não. Se te dói, por que você não se levanta? E vamos ver. O preço do petróleo subiu. Aí os jovens saíram, as manas saíram, os sofredores saíram. Então, eles aceitam só o fatalismo. O que acha que falta? É fatalismo. As pessoas aceitam o sofrimento. Sofrimento. Porque não é preciso. Dá-me só um minuto para eu falar em função dos fenômenos. Meus amigos, por favor. Doutor Abel, só um minuto. É uma conversa. Infelizmente também o doutor Abel não está a facilitar porque não quer responder às nossas perguntas, tem a sua agenda, mas nós vamos entender. A doutora Abel vai já sair daqui a 30 minutos e gostávamos de aproveitar estes 30 minutos. Por isso é que o doutor Abel quer falar um pouco sobre a juventude, como é que encara o jovem angolano hoje, comparando com o jovem no passado. Eu já tive preocupações profundas. Eu achava que a nossa juventude era apática, era fatalista e não sonha e não tem ambição. Eu já pensei assim. Hoje, aos poucos, vou vendo, começam a se mexer um bocado, mas não ao nível das exigências da participação na vida política nacional. Porque há um ditado que diz: a qualidade dos processos políticos, econômicos, sociais e culturais de cada país é diretamente proporcional à qualidade da participação dos seus cidadãos nessa vida. Você não participa e quer qualidade melhorada, não vai melhorar como você não participa. É apático, fica em casa. Você não sonha. Para mim, um jovem que não sonha perdeu uma grande dimensão da sua natureza humana. Vocês vos aldrabam a vos dizer que quem tem ambição é feio. Coitados de vocês. Quem tem ambição, esse aqui é o verdadeiro indivíduo humano. É preciso ter ambição, porque a vida já estruturou como é que se processam as ambições. É preciso sonhar alto, é preciso ter ambição, é preciso ter fé em si próprio. Portanto, se vocês querem participar, não esperem que é preciso ir vos buscar nas vossas casas. Quem está a sofrer? Não somos nós todos. Agora, no sofrimento estamos a sofrer todos. Para o ativismo, é preciso que alguém tenha que vir me buscar. Não. É esse o pequeno problema que nós temos. Não é verdade? Acham que não, o Adalberto é que tem que dizer. Até porque entre o Adalberto e você, talvez o Adalberto sofre menos. O que ele tem é sensibilidade e patriotismo para estar à frente das coisas. Agora, o que é preciso é que a juventude acorde, participe. Não tem que esperar. Vai ficar até que ano na FPU? Vai se manter na FPU até quando? A questão não tem a ver com prazos. A questão tem a ver com contexto e estratégia de participação. Neste momento, nós definimos que a nossa linha é a Frente Patriótica Unida e é assim. Obviamente, eu tenho que esclarecer já que em 2022 fizemos a Frente Patriótica Unida no modelo agregação. Agregação significa o quê? Frente Patriótica Unida como sentimento, como pensamento, mas nas listas da UNITA, do ponto de vista legal. Em 2027,
este modelo já não vai dar. Não vai dar por quê? Porque do ponto de vista legal, por exemplo, o Bloco Democrático, que já é partido, já não pode concorrer nesse modelo, porque senão vai ser ilegalizado, por não participar em duas eleições consecutivas. E em 2027, nós também já seremos partido legal. E já estamos a conversar sobre isso. Vamos encontrar uma fórmula que permita uma frente patriótica unida num modelo apropriado que corresponda com o contexto legal do momento. O mais importante é transmitirmos confiança aos cidadãos de que nós fazemos a frente patriótica unida para protagonizar a alternância que é necessária, a alternância positiva, ordeira e segura para todos, não é verdade? E isso é o que nós pensamos que vamos realizar e vamos construir. Doutora, o que é que não partilhou com esta audiência que gostava de partilhar? A minha frustração com os jovens. Tenha vontade, está à vontade. Para mim é o seguinte, e é bom que essa plateia seja toda de jovens. Meus meninos, vocês têm que sonhar alto. Sonhar ser qualquer coisa na vida. Não chega a ficar só aqui na estalagem. Pense alto. Porque se você sonha alto, já não vai chegar lá. Mas como é muito alto, pelo menos chega daqui perto. Se você sonha já aqui embaixo, nem chega lá, fica mesmo no chão. Então, sonhar alto. Primeira coisa. Segunda coisa, ter ambição. Ter ambição, é preciso ter ambição, querer ser qualquer coisa na vida. A sociedade, como já disse, já estruturou as modalidades. Se você quer ser empresário, tudo bem. Tens que ter vocação, tens que ter a ideia do teu projeto, não é verdade? Tens que torná-lo viável, tens que ver se consegues financiamento. Quer dizer, tem regras, mas você sonhe ser alguma coisa. Tenha ambição. Terceiro, ter fé em si próprio. Acredite. Ninguém na vida faz uma coisa se ele próprio não acredita. Você não acredita, vai fazer como? Você tem que acreditar, tem que ter fé. Mas também não é criar ilusão, é acreditar que eu faço consigo. Não meta na cabeça, o meu irmão não conseguiu ir na universidade, como é que eu vou conseguir? Deixa-lhe, você vai. Na família ninguém conseguiu, deixa-lhe, você vai. Acreditar, ter fé. Quarto, dedicação. Dedicação. Nada na vida acontece quando queremos e como queremos. Dedicação. Você tem que se dedicar para aquilo que você tem que fazer. Quinto, perseverança. Já disse, na vida nada acontece quando queremos e como queremos. Você tenta, trambolhão. Levante, analise o que é que falhei, o que é que não fiz certo, corrija e avança, cais outra vez. Não é verdade? Até porque, para nós que somos os cristãos, às vezes pensamos que esses trambolhões, Deus está a nos testar para ver se estamos à altura daquilo que queremos fazer ou não. Perseverança. E por último, vocês que estamos aqui nas cidades Boa Vida, cuidado. Recreação responsável. Recreação responsável. Você tem a sua agenda, tem o seu coisa. Fim de semana, sabe, segunda-feira tens prova. Os outros querem te levar para farra. Diz que não, no outro fim de semana posso. Esse eu não posso porque tenho prova na segunda-feira. Recreação responsável. Portanto, número 1, não sabem, já esqueceram. Número 1, sonhar alto. Número 2, número 3, fé, acreditar em si próprio. Número 4, número 5, perseverança. Número 6, recreação responsável. É isso que vocês têm que ter como divisas na vida, para ser alguma coisa. Vocês não pensem que conosco hoje é só o vucu-vucu, falo aí, encontro chefes de Estado, faço isso. Não, eu vim da aldeia. Vim da aldeia. As circunstâncias, obviamente, ajudaram. É aquilo que eu disse na vida também. O Pai, nosso amigo, Deus, né? Se é teu amigo ou se não é teu amigo. E por outro lado, sorte. Também conta. Mas o resto são esses 5 fatores que eu vos disse. O que é que faz é assim, nós temos um modelo e não vamos ceder à pressão do meu carro, tá? Olha, Teixeira, por favor, a senhora pode abandonar a sala, por favor? Não tem ponto de ordem, nada, não tem. Eu tenho regras e não vou ceder. Doutor Abel, só uma última questão, porque nós estamos já no fim. Eu gostava de saber qual é a sua
participação, qual é o seu contributo para a realização dos sonhos dos jovens? O que é que tem estado a fazer? Na vida, ou por outro lado, a vida me ensinou que o mais importante é exemplo. Exemplo. Mais do que exemplo, não há outra coisa que conta. Não é verdade? E que, para mim, se alguma coisa em mim pode ajudar a inspirar alguém, já estarei satisfeito. Se a minha vida pode inspirar alguém, já me sentirei realizado. O conceito da minha vida não é em função das funções que a pessoa tem, ou títulos, ou qualquer coisa. Isso não diz nada. Até porque houve uma altura em que eu era tenente-coronel dos serviços de inteligência militar. O velho Jonas mandou-me fazer uma inspeção nas frentes. E quando chego nas frentes, encontro os generais. Eu encontrava lá um general a tremer de medo que o tenente-coronel veio. Quando eu voltei, eu disse, mais velho, isso não é correto. Não fica bem, eu vou à frente, eu sou tenente-coronel, enquanto o general está a tremer de medo. Quer dizer, fica desajustado, eu é que tenho que acomodar. Não, sou general, fica, não saia da sua casa, fica na sua casa, arranje-me outra para mim. Encontrar fórmulas assim. E o velho Jonas me disse, meu filho, não te preocupes com os títulos, com as divisas. Isso tudo, hoje és, amanhã não és. Preocupa-te com o que está na tua cabeça, porque ninguém pode tirar o que está na tua cabeça. Portanto, são esses fatores que é preciso a juventude absorver, cultivarem-se, trocar experiências, ir para a vida real. É isso que eu estou a tentar montar aí com esses meus gravatas azuis. Gravatas azuis. Fazer deles pessoas que raciocinam, que se dedicam, que vão para frente. Portanto, o nosso país não será uma coisa abstrata. O nosso país é o resultado do que nós somos. A ideia de que o país é a riqueza do petróleo, disso e daquilo, não é verdade. A riqueza do país tem que ser o somatório da realização dos sonhos dos seus filhos. Isso é que é a riqueza do país. Fulano queria fazer a fazenda, fez. Fulano queria a empresa de transportes, fez. Fulano queria ser professor acadêmico universitário, fez. Esse fez, esse fez, esse fez, esse fez. Isso é que é a riqueza do país. A realização das pessoas. Não podemos ter um país potencialmente rico com gente pobre. Como é que vai ser? Não faz sentido. Portanto, é isso que é preciso ter em consideração. Agora, para aqueles que querem ter vida política ativa, muitos querem, seria bom que aqui houvesse depois presidentes de câmaras municipais, deputados, isso e aquilo. O elemento fundamental, alguma coisa tem que tocar no coração na relação com os teus concidadãos. É por isso que a minha divisa normalmente é, quando vou para o cidadão, encontro com o cidadão, ver, ouvir e partilhar. Ver, ouvir e partilhar. Não permita o que te digam, veja você próprio. Não fique com a ideia de que você já sabe tudo. Vai ouvir o cidadão. Ouve. Essa ideia de nós pensarmos que nós os dirigentes já sabemos tudo é mentira. Vai, ouve o cidadão, a expectativa, a esperança, as frustrações. Ouve, ouvir. E partilhar, viver com as pessoas. Partilhar. Só assim é que você vai absorver os verdadeiros sentimentos de cada um. Portanto, eu acredito e tenho fé que nós podemos fazer uma Angola melhor. Mas depende de cada um de vocês que estão aqui. Como já disse, a qualidade dos processos políticos, econômicos, sociais e culturais de cada país é diretamente proporcional à qualidade e profundidade de participação dos seus cidadãos nesses processos. Participam, teremos processos melhorados. Não participam, vamos ficar sempre atrasados e vocês vão continuar a sofrer. Eu costumo dizer a algumas províncias que vocês que gostam de votar em PLA, na vossa conta, depois não se queixem. Muito obrigado. Olha, a sala está bonita, temos uma sala muito cheia. Agora